Bom dia! Vamos prosseguir com a leitura deste maravilhoso livro, O que é Pedagogia? De autoria do filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior, editorial brasiliense, coleção Primeiros Passos. Seguindo com a leitura do capítulo 1, a noção de pedagogia. Talvez, mais do que qualquer outro curso, o curso de licenciatura em pedagogia deveria receber atenção especial quanto ao problema da formação básica de quem chega a ele. O problema que temos de resolver em tese é bastante simples. Teríamos de ter o professor pedagogo com real domínio da matemática, da história, da geografia, do português e das ciências, antes de vê-lo envolvido em discussões que mais têm a ver com as dissertações e teses de seus professores do curso de pedagogia, do que com o que ele vai enfrentar em sua futura sala de aula, como professor de nossas crianças. Isso é impossível? Não. Afinal, fizemos isso no passado. Tínhamos uma escola normal em nível médio, que tornava as professoras de 1ª a 4ª séries aptas a desenvolver os conteúdos do ler, do escrever e do contar. É errado dizer que perdemos isso por uma lei do destino de toda e qualquer democratização do ensino. Nossa democratização não deu hoje mais escolas e mais pessoas nelas. Inclusive, grande quantidade de pessoas cujos hábitos familiares não incluem o manuseio da cultura mais sofisticada. Mas não podemos nos fiar nisso para conseguir um consolo, pois outros povos conseguiram democratizar o ensino em meio a condições adversas, talvez condições até mais problemáticas do que as condições do Brasil. E nem por isso geraram um exército de professores pedagogos incapazes no trabalho de ensinar o ler, o escrever e o contar. Esse grave problema em nosso país não tem sido enfrentado, embora esteja estampado para boa parte da sociedade. Um pai que fez um curso superior em uma universidade razoável e, para tal, teve de fazer um exame vestibular, domina os conteúdos da matemática básica e, então, se espanta de ver seu filho não tendo o apoio necessário na escola em relação a tal assunto. Quando vai até a escola e conversa com a professora, percebe então que o problema está na professora. Ela, a professora pedagoga, não consegue dividir com número depois da vírgula e não sabe colocar o pronome em uma sentença simples. Essa professora pedagoga talvez tenha estudado metodologia do ensino de matemática e metodologia do ensino de língua, porém, ela própria tem dificuldade de executar operações matemáticas simples e de escrever um texto de uma página de modo correto. E isso tem sido um problema na nossa educação pública, mas já é também o presente e o futuro de boa parte de nossa escola particular. Alguns poderão dizer que esse não é um problema do curso de pedagogia e muito menos um problema da pedagogia como um campo de atividade. Em parte, terão razão, mas somente em parte.
pois ele foi um problema que surgiu também nos países ricos na transição do século XIX para o século XX, quando tais países estavam dando saltos educacionais que nós não demos. Mas não só no passado. Na segunda metade do século XX, ele voltou a ser tema de debate, em especial nos Estados Unidos da América. Há uma história que ilustra muito bem essa questão, que se passou logo após 1957, por ocasião do lançamento do Sputnik, a espaçonave da União Soviética. Os Estados Unidos da América também estavam tentando lançar um objeto desses para o espaço e se viram diminuídos pelos russos, que começaram a corrida aeroespacial na frente. Nos Estados Unidos da América, a sociedade dá um valor imenso à escola e, para o bem ou para o mal, a escola é responsabilizada por muito do que ocorre entre os norte-americanos. Portanto, não foram poucos os norte-americanos que disseram que a culpa de os Estados Unidos terem falhado em seu programa espacial era da escola, pois os russos estariam tendo um ensino melhor. Essas pessoas passaram a dizer que o ensino na União Soviética era mais conteudístico e, por isso, melhor. Culparam, então, o movimento da Escola Nova, ou Escola Progressiva Norte-Americana, diretamente ligada ao filósofo John Dewey, o chamado filósofo da democracia. Parafraseando Napoleão, que disse que a guerra é muito importante para ser deixada nas mãos de generais, alguns norte-americanos disseram que o ensino era algo muito importante para ser deixado nas mãos de pedagogos. Os que afirmaram isso, na maioria, eram conservadores políticos. Atacaram os métodos liberais de Dewey e do que seria a educação tipicamente norte-americana. Todavia, como a ligação entre pedagogia e filosofia da educação nos Estados Unidos da América era muito forte, ao atacar Dewey e seus métodos liberais, eles tomaram a própria profissão de pedagogo como o que deveria ser colocado na berlinda. Afinal, não era o pedagogo aquele que privilegiava os métodos em detrimento do melhor conhecimento dos conteúdos? Se isso era verdadeiro ou não, nos Estados Unidos, o que valeu foi a fama. Os pedagogos tinham a fama de privilegiarem discussões sobre como a criança pensa e como ensinar, e não sobre o conteúdo da matemática, das ciências e da língua pátria. E então, os pedagogos foram postos na parede e tiveram de recuar. Engenheiros, físicos e médicos quiseram dar a linha para a reformulação do ensino norte-americano. É interessante notar o modo pelo qual essa discussão se deu nos Estados Unidos da América naquela época, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Os conservadores, exatamente aqueles que se opunham ao liberalismo norte-americano radical, e também se opunham ao socialismo e ao comunismo, foram justamente se inspirar em um país socialista comunista para criticar John Dewey e, por tabela, criticar a pedagogia como um todo.
Eles atiraram no que viram e acertaram no que não viram. John Dewey e sua pedagogia poderiam não ser os culpados pelo enfraquecimento do ensino norte-americano, e talvez os Estados Unidos nem tivessem um ensino fraco como eles diziam. E mais, a corrida aeroespacial não era certamente um problema escolar. Os norte-americanos, afinal, a venceram nos anos que se seguiram, e mais rapidamente do que se poderia esperar, com base na Revolução Educacional. Mas o ataque dos conservadores norte-americanos nos serve de exemplo aqui, para entendermos que eles de fato farejaram um problema no âmbito da pedagogia, a facilidade com que ela separa na formação dos que optam por ela, as estratégias e a discussão sobre o ensino e o conteúdo da relação ensino-aprendizagem como elemento central e básico. Essa discussão, que veio à tona no final da década de 1950, na verdade, já estava presente antes, nos debates entre os adeptos de determinadas correntes francesas e os adeptos de correntes norte-americanas em assuntos educacionais. E foi no interior desse debate que o termo pedagogia foi remodelado e ganhou as conotações que tem hoje entre nós. O que é pedagogia? A autoria do professor filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior, editorial brasiliense, coleção Primeiros Passos. Que escrita magnânima e rigorosa. Muitos assuntos da história envolvidos, é isso. E chegamos ao capítulo 2, o conceito de pedagogia. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Viva a literatura, viva a acessibilidade ao mundo da cultura, viva a pedagogia, o encaminhamento escolar. Amém, amém, amém e amém. É isso.